não vão mesmo ouvir, não vai mesmo ouvir. Né? Quantas pessoas têm ressuscitado aí da morte e têm pegado o Evangelho, e mesmo assim as pessoas não creem. Não creem na ressurreição não. Acha que aquilo ali foi epilepsia. Foi epilepsia, depois aquela pessoa voltou à vida novamente. Quantas pessoas têm sido ressuscitadas por Deus para falar à humanidade que existe esse lugar de tormento, e mesmo assim as pessoas descreem do Evangelho, descreem de Jesus. É por isso que o Senhor está falando aqui, né? De que adianta se eu mandasse alguém dos mortos aqui, se não houve nem os profetas, nem Moisés, como é que vai ouvir? Se alguém ressuscitar dos mortos, não vai ouvir mesmo, não vai ouvir mesmo. Então não adiantava ele mandar alguém ressuscitar alguém dos mortos para avisar os filhos daquele rico, não. Porque ele não queria. E hoje é do mesmo jeito. Quantas pessoas não creem? Não creem no Evangelho. Mesmo que a pessoa ressuscite dos mortos e venha pegar aqui o Evangelho. E as pessoas ainda vão descrer, vão dizer que foi epilepsia. Hoje tem explicação para tudo na medicina. É explicação para tudo. Existe um estado ali de epilepsia que a pessoa parece que está morto, mas não está morto não. Aí a pessoa ressuscita, olha. Todas as pessoas chegam a querer justificar, achando que não houve ali uma ressuscitação não. Mas é assim, hoje nós temos presenciado, né, essas atitudes e declarações das pessoas por não conhecerem o poder de Deus, o poder de transformação, de salvação, de ressuscitação também. Deus ressuscita os mortos. Tudo isso Deus tem feito em nossos dias atuais, mas mesmo assim nós temos observado a descrença das pessoas, mesmo que ressuscitassem os mortos aqui, viesse pegar o Evangelho para os seus familiares, mesmo assim as pessoas descreriam. Não creiam no Evangelho não, querido. É difícil. Mas é por isso que ele estava dizendo aqui: pois tenho 5 irmãos para que ele dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas? Ouçam-nos. E disse ele: não tem Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E assim, queridos, mesmo que ressuscitasse os mortos, as pessoas não creriam. Foi no passado, imagina no presente, não é? Não é do mesmo jeito, como aqui. Porém Abraão lhe disse: Senhor, não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós estamos aqui, queridos, alegres e felizes. Tem uma passagem muito rica, muito preciosa também, que fala também da situação de uma pessoa que é rica aqui na terra, mas não quer, queridos, obedecer a Deus, não quer seguir a Deus, por causa às vezes da confiança mais na riqueza, nas suas propriedades, nos seus bens materiais, na sua posição, quem sabe até política. E muitas vezes você acha uma pessoa muito importante aqui na terra e se esquece de Deus. Às vezes é uma pessoa que se apega a muita religião. Eu sou uma pessoa muito religiosa, e começa a se apegar à religião, mas se esquecendo que o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo não é religião não, querido. O Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo é comunhão com Deus, né? É comunhão. O Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo é a transformação espiritual. Tudo isso acontece no Evangelho. Não é a pessoa simplesmente se apegar à religião, não. Vou me apegar à religião tal, e ali eu vou estar garantido diante de Deus. Não é assim não. Porque tem muita religião aí que prega o que Deus condena. E Deus não aceita, Deus não consente com certos tipos de adoração. E Deus condena. E tem muita religião assim na terra que tem trazido a ele, né, esses ensinamentos que Deus condena. Infelizmente isso é realidade. Mas se apega à religião, muito ricos são assim. Se apega à religião e se acha uma pessoa muito caridosa, no sentido assim da sua vida aí diante de ajudar o semelhante, compartilhar, tudo isso ele acha que é o suficiente para ter salvação aqui na terra, sem ter um pouco
compromisso real com o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é simplesmente religião, não. O Evangelho não. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é diferente da religião. Não é se apegar à religião e dizer que estou salvo, não. Agora eu estou salvo, não, querido. Religião não salva ninguém. Religião, significando ali no latim, religar. Religar o homem a Deus. Quem é que religa o homem a Deus? Se não o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio trazer as boas novas de salvação. O Evangelho. O Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo não é religião, não, queridos. Não é religião, não. Eu vou morrer na religião dos meus pais. Não faça isso, não. Morra com Jesus Cristo. Morra com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos. Porque muitas vezes a pessoa tem ali uma religião e aquela religião ali pega ali, né, o ódio no seu coração. Muitas religiões no mundo aí, espalhadas no mundo aí, pega o ódio, matar-se, queridos, tirar a vida do semelhante e dizer que depois que tira a vida do semelhante vai morar no céu. Onde é que já se viu isso? Mas tem religião assim no mundo que pega o ódio aqui na terra. Mas Jesus pegava o amor. Ele pegava o amor, perdoai, né, aos nossos devedores. Ele perdoava, queridos. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até os nossos inimigos. Jesus nos manda perdoar. Nos manda perdoar. Não é o que é não. E o perdão de Deus, queridos, é diferente. O perdão de Deus, quando alguém aqui na terra tem encontro com Jesus, ele tem que entender que o perdão de Deus agora faz parte da sua vida. Ele tem que saber perdoar. Tem que saber perdoar, porque senão ele não é cristão aqui na terra, não é? Eu me converti. Eu agora sou crente, eu agora sou evangélico, mas você perdoou o seu inimigo? Você perdoou a quem você odiava? Você perdoou? Então você não é. Você está dizendo da boca para fora. Mas para você ser um cristão autêntico aqui na terra, você tem que saber perdoar o seu inimigo. Tem que saber perdoar. Não pode guardar no coração, não. Ódio não. Nem rancor contra alguém aqui na terra, não. Senão lá no céu não entra, queridos. Lá no céu não entra ódio, não. Só entra ali lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Lá não entra ninguém odiando o seu semelhante, não. Porque senão ele não teria dito ali: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ele não teria dito essa palavra para os nossos dias: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Perdoar, que esse é o significado do perdão em nossas vidas, quando nós aceitamos a Cristo. Nós aceitamos aqui. Pode ser o mais vil pecador aqui na terra. Não foi assim que Jesus fez ali com aquele ladrão na cruz? O que foi que aquele homem fez naquela crucificação? Aquele homem foi condenado, querido, a morrer naquela cruz ali, porque ele tinha cometido muitos crimes aqui na terra. Mas quando chega diante de Jesus, veja qual foi a resposta do Senhor e Salvador Jesus Cristo para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele reconheceu ser um pecador. Eu sim mereço estar nesta cruz, pagando pelos meus erros. Mas Jesus não, ele não merece, eu mereço. Ele reconheceu ser um pecador e carecia do perdão de Deus. Ele diz ali para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Senhor Jesus. Lembra-te de mim. Então assim o Senhor reconhece que é preciso perdoar, e ele perdoa o mais vil pecador quando se arrepende aqui na terra em aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar. Outra passagem muito rica, muito preciosa, que fala sobre mancebo de qualidade. É outra passagem que nós podemos meditarmos nessa passagem, Lucas capítulo 18, que fala também da condição de uma pessoa aqui que tem, não é, riqueza, que tem riqueza.
E muitas vezes se esquece que o mais importante aqui na terra é Deus, é seguir o Senhor, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. E se esquece que o mais importante aqui na terra é Deus. É andar na presença de Deus. Esse é o mais importante. Não é o seu dinheiro, não. Porque um dia tudo isso vai ficar. Ele não vai levar riqueza, ele não vai levar propriedade, tudo isso ele vai ficar aqui na terra. O que ele vai levar na sua vida é a presença de Deus na sua vida, o selo de Deus. Quando ele aceitou Jesus Cristo aqui na terra, ele é selado lá no céu. O seu nome é escrito no livro da vida, então ele vai levar isso para o céu de glória. Quando ele chegar na presença de Jesus, o seu nome está aqui registrado nesse livro da vida. Está registrado porque me aceitou aqui na terra. E por aceitar Jesus Cristo, é isso que nós vamos levar. Não materialmente falando, porque materialmente falando não vamos levar nada aqui na terra. Não adianta você guardar tesouro aqui na terra, riqueza aqui na terra, porque você não vai levar nada do que você tem. Não. O que você vai levar é a sua presença, é a sua vida diante de Deus, é a presença de Deus em nossas vidas. É isso que vai marcar a nossa existência lá no céu de glória. É o selo de Deus, do Espírito Santo de Deus, porque ele diz: deixarei convosco o Consolador, o Espírito Santo de Deus. É esse que vai ali nos selar, né? O nosso nome ali é confirmado no céu de glória. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas o mancebo de qualidade, no capítulo 18 de Lucas, também outra passagem que fala de um jovem rico. E esse jovem rico foi indagar ao Senhor Jesus Cristo e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: pô, mestre, o que é de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes o mandamento? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Disse ele: todas essas coisas tinham observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe ainda: te falta uma coisa, vende tudo o que tu tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quando dificilmente entrarão no reino de Deus os que dizem esses, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fio de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto, viram isto, disseram: Paulo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são possíveis para os homens, as coisas que são impossíveis para os homens, são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja ali a qualidade de um mancebo de qualidade. Ele pergunta ali a Jesus, pergunta ali um certo príncipe, dizendo: pô, mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele estava preocupado com a sua vida depois aqui dele morrer. Depois de morrer, o que será da minha vida aqui na terra? Esse jovem, esse mancebo de qualidade, com certeza, por ser rico, a pessoa que tinha, né, naquela época, no passado, uma boa condição financeira, mas ele estava preocupado com a sua eternidade. O que será depois da minha morte? O que é que vai acontecer depois que eu partir aqui desta terra? Então ele perguntou a Jesus, e perguntou-lhe a Jesus: pô, mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo
ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico. Veja qual foi a atitude daquele jovem, daquele mancebo de qualidade. Ele ficou triste quando Jesus disse: olha, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, reparte com os pobres. Vende tudo que tu tens. Mas ele ficou triste porque era muito rico. Meu Deus, ele colocou a riqueza em primeiro lugar na sua vida. Ele deu mais importância à riqueza dele. Ele não queria dar a vida eterna, porque ele não disse ali, respondeu para Jesus: ah, não tem problema nenhum, Jesus, eu vou repartir os meus bens, não tem problema nenhum, a minha riqueza não tem problema algum. Mas ele simplesmente, diante de Jesus, queridos, quem não queria ter uma oportunidade dessa, de estar diante do Senhor, do autor da nossa fé, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de Jesus, qual seria a resposta nossa diante de Jesus? Apesar dos nossos bens materiais, nossa riqueza, nossas propriedades que nós temos aqui na terra, qual seria a nossa resposta diante de Jesus, queridos? É diferente aqui na terra, mas diante do autor da nossa fé, que Deus enviou a esta terra, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu filho amado, Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, estava ali diante daquele mancebo de qualidade, o próprio Senhor, o Salvador Jesus, com toda a nossa fé, vende tudo que tu tens, dá os reparte com os pobres, quem cede? Ele ficou triste porque ele era muito rico, deu mais valor à sua riqueza, mais importância à sua riqueza. Poderia muito bem ter respondido a Jesus: não tem problema nenhum, Jesus, a riqueza para mim não é mais importante do que te seguir, não, Senhor, não tem problema nenhum. Aí ele teria então a atitude, queridos, ali na sua vida, de obedecer, de obediência a Jesus Cristo. Não porque seria nossa, deveria ser a nossa atitude aqui na terra, obedecer a Deus, obedecer a Ele. E a obediência seria um requisito importante da salvação de nossas vidas aqui na terra, um requisito importantíssimo aqui na terra da nossa salvação, e a obediência a Deus. Ao obedecermos a Deus, a sua palavra, Deus está ali confirmando em nossas vidas, confirmando através da sua palavra, como Ele diz. Porque é mais fácil dar um perdão pelo sofredor do que estar rico pelo reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então é isso, as coisas que são possíveis para os homens, impossíveis para os homens, é possível para Deus. Não tem nada impossível para Deus. Fazer um milagre na vida, na nossa vida aqui na terra. Não tem nada impossível. Foi ali, no alto dos seus olhos, que eu aprendi, sou forte pra Não tem nada impossível para Deus. Quando Ele quer fazer milagre nas nossas vidas, não é diferente com aquele jovem de qualidade. Ele poderia muito bem ter respondido a Jesus Cristo, porque diante de Jesus, quem não queria ter essa oportunidade, né? Mas aquele jovem teve a oportunidade, desperdiçou a oportunidade única na sua vida de responder a Jesus: sim, Jesus, eu te obedeço. Mas a resposta daquele conceito de qualidade foi: ele se entristeceu e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus que tem riquezas, porque é mais fácil entrar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E é assim, queridos, os que são impossíveis para os homens, mas é possível para Deus. Nada é impossível que Deus não possa fazer na vida de alguém aqui na terra. Pode ser rico, pode ser pobre, não tem problema nenhum. Deus faz o milagre do mesmo jeito de salvação. Só basta a pessoa abrir o seu coração,
e deixar Jesus fazer esse milagre, queridos. Só basta você tomar essa atitude. Abrir o seu coração, deixa Jesus operar este milagre de salvação na sua vida. Deixa Deus fazer esse milagre, né? É assim na vida de um rico, é assim também na vida de um pobre também. Deus não faz acepção nem de quem é rico, nem de quem é pobre, contanto que a pessoa abre o seu coração e deixa Jesus operar esse milagre de salvação. É assim que Deus espera de nós, né? Esse compromisso de aceitarmos o seu Filho amado, Jesus Cristo aqui na terra. É isso que Deus fez ao enviar o seu Filho amado, Jesus Cristo, para nós o aceitarmos aqui na terra e andarmos com Ele aqui na terra até chegarmos ali no céu de glória. É isso que Deus fez, é isso que Deus faz através do seu Filho amado Jesus Cristo. Mas é assim, o jovem, não seco, rico, Jesus disse que era mais fácil o camelo entrar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas ele disse que é impossível para os homens é possível para Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Não tem nada impossível que Ele não possa fazer em nossas vidas aqui na terra. Seja um milagre de salvação, seja um milagre de cura, seja um milagre de libertação. Jesus é o mesmo. Mas o apóstolo Pedro teve ali, ele fez ali uma pergunta a Jesus Cristo e disse: Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Pedro estava falando que deixou tudo que ele que estava ali na sua vida, deixou tudo para seguir a Jesus Cristo. Ah, Senhor, eu deixei tudo para te seguir. O que está reservado para nós, Jesus Cristo, o que está reservado para nós, deixamos tudo. E disse na verdade do dia, e ele lhe disse na verdade do dia, que ninguém há que tenha deixado casa, ou paz, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, para o reino de Deus. E não há de receber muito mais neste mundo, na idade vindoura, a vida eterna. E ele fala, queridos, não se referindo ali a abandonar a família, não. Não é nesse sentido aqui que Jesus está falando de abandonar, deixar os pais, deixar as mães, deixar os filhos, deixar ali. Abandonaram não é com essa atitude não, queridos. Quando Jesus falou assim, é às vezes que a pessoa dá mais importância, dá mais valor, como se ali fosse um Deus na sua vida. Então você não pode substituir Deus na sua vida aqui na terra, porque nós somos criatura de Deus, nós somos criação de Deus, os nossos filhos aqui são bênçãos de Deus em nossas vidas, os nossos pais são bênçãos de Deus em nossas vidas, mas não podemos colocá-los em primeiro lugar em nossas vidas, não. Não, ele vai ser em primeiro lugar. Deixa o evangelho para lá, não tem importância nenhuma, não vou seguir o evangelho, não, vou seguir a religião dos meus pais. E assim, tudo que está pensado na fé, simplesmente porque dá mais importância, como Jesus está aqui falando, dá mais importância à criação de Deus, que Deus fez com amor, as bênçãos de Deus aqui na terra, dá mais importância, esquece da nossa fé, do nosso Deus Criador e Salvador Jesus Cristo, se esquece da importância dos pais de Deus e a sua justiça e todas as coisas que serão acrescentadas. Eu não posso vestir o amor de Deus, não posso. Vai ser em primeiro lugar meu pai, vai ser em primeiro lugar a minha mãe, vai ser em primeiro lugar meus filhos. Eu vou deixar Deus em segundo plano. Você não pode fazer isso, não pode. Deus está chamando a atenção. Não é abandonar, não é nesse sentido, não, querido. Deus não manda ninguém abandonar seus pais, nem seus filhos, nem sua mãe, não, de forma nenhuma. Jesus não falou dessa forma, não. Ele falou no amor que nós temos para com Deus. O amor que nós temos para com Deus, que é muito importante. É mais importante aqui na terra que buscar pelo reino de Deus e a sua justiça. O amor de Deus em nossas vidas pesa mais na balança, pesa mais em nossas vidas. Não podemos substituir o amor de Deus por nada aqui nessa terra, não. É mais importante isso ou aquilo outro e deixar Jesus em segundo plano. Não podemos fazer isso não, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor.
E não é. E ele disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais deste mundo na idade vindoura e a vida eterna. Não é abandonar, no meu sentido, que eu já ouvi testemunho aí de pessoas aí se dizendo aí, vou fazer missão em São Paulo e abandonou a mulher. Que história é essa? Isso é missão alguma, queridos? Quando você vai fazer missão aqui de pregar o evangelho, você tem que levar a sua esposa, os seus filhos. Não pode abandonar, não. Mas eu tenho ali, né, as pessoas vão fazer missão e abandonar a família. Não pode, não. Deus não consente com esse tipo de atitude aqui na terra, não. Não é o casal, não é o missionário, quando vai para o campo missionário, ele leva a sua esposa. Leva a sua esposa e seus filhos. E ali, queridos, já imaginou o missionário no campo ali, distante ali na África, um país distante aqui da terra? Quantas tentações ele sofreria aqui na terra? Quantas tentações? Sozinho, sem sua esposa, sem sua família, sem seus filhos. Não é admissível isso, não. Quem vai fazer a obra missionária tem que levar a sua esposa e os seus filhos. Glória seja dada ao nome do Senhor. A não ser que os filhos já sejam de maior, já tem a sua família, tudo bem. Mas a sua esposa ele não pode deixar. Não, ele tem que levar a sua esposa ao campo missionário, também juntamente com ele, e assim acompanhar o seu esposo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Um tempo desse eu trouxe aqui uma mensagem, falava ali de dois casais.